No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e tenho comigo a minha colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney. E hoje vamos mergulhar no tema sensível, mas que precisa ser debatido com seriedade e profundidade, que são os crimes que podem afetar diretamente a atividade minerária no Brasil. Isso mesmo, Rafa. Em um setor tão estratégico para o país, entender os limites legais e os riscos criminais é fundamental. Não só para os empresários e cooperativas, mas também para os gestores públicos, advogados e todos os envolvidos na cadeia produtiva da mineração. E para nos ajudar a navegar por esse universo, temos a honra de receber um dos maiores especialistas do Brasil em direito penal e processual penal. Ele é advogado, doutor em ciências jurídicas e em ciências sociais também. Ele é professor com mais de 20 anos de experiência em cursos de graduação e pós-graduação e cofundador do escritório Ferreira Alegria Advogados. É uma referência quando o assunto é direito criminal, principalmente em setores estratégicos, como a mineração. Seja muito bem-vindo ao podcast Mineral, doutor Bruno Alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação poder estar aqui. E, de fato, é uma satisfação mesmo, porque eu acompanho esse podcast, eu tenho a felicidade de acompanhar esse podcast, de já ter percebido tanta matéria bacana que vocês trazem. Sem sombra de dúvida, é algo que ultrapassa as fronteiras, os limites. Às vezes a gente não sabe, mas muita gente de tudo quanto é lugar do mundo está acompanhando aqui. E eu fico feliz de poder participar, de poder estar falando com vocês sobre um tema que às vezes aguça tanto, gera tanta curiosidade e às vezes tem um certo desconhecimento. E a gente está aqui para isso, para simplificar. Muito obrigado, doutor, por essa participação, por aceitar o convite de estar com a gente. E lembrar que esse sobrenome Alegria já faz parte da gênese desse podcast. Já passou por aqui outras vezes, né? Pois Alguém com esse sobrenome já passou por aqui. Eu costumo brincar que eu não emprestei o meu sobrenome para minha esposa. Eu dei o meu sobrenome para ela e de vez em quando eu pego emprestado de volta também, porque agora ficou dela, principalmente na área da mineração aqui em Mato Grosso. E o nome dela é? Pamela Alegria. Pamela Alegria, a nossa sócia aqui do podcast. Isso aí. E para começar, doutor Bruno, eu gostaria de saber quais são os principais crimes que orbitam o setor mineral brasileiro. Seguinte, muita gente pensa em dividir setores e falar assim, olha, existe crime disso, crime daquilo, mas eu vou até pedir licença para tentar explicar um pouquinho esse conceito de crime. Dentro do universo jurídico, como é que isso impacta na nossa vida, como é que a gente percebe isso no dia a dia. O crime, ele é um ilícito, ou seja, algo que a norma considera como proibido, e muito provavelmente ele carrega um viés aí dessa proibição de uma forma muito maior, com um impacto maior, porque outra área do direito não conseguiu resolver. Eu costumava dizer isso para os meus alunos. O direito penal é como se fosse o pai. E os outros ramos do direito atuam meio como se fosse a mãe. Então a mãe está sempre ali, corrigindo e às vezes até castigando de forma mais branda, mas ela que está no dia a dia. Quando a coisa aperta, ela fala, vou chamar seu pai. Aí o bicho pega, né? E aí quem é que vem proteger? A sogra, né? A mãe da mãe, que é a Constituição. Não faz isso com o menino, não pode aquilo, não deixa. E na mineração funciona mais ou menos dessa forma, porque dentro do processo da mineração, nós vamos ter relações que envolvem o direito civil, relações que envolvem o direito administrativo, relações que envolvem o direito ambiental, o direito da base minerária, o direito do trabalho, e todos esses ramos vinculados nessa cadeia produtiva da mineração podem, em determinadas situações, implicarem também em crimes. Então, pode ser que a gente veja isso acontecer. Nós não temos um cenário assim de falar, ó, isso aqui é um crime minerário. Mas nós temos, sim, vários crimes
que podem aí ser vinculados, podem afetar a atividade minerária. Então, muito provavelmente, qualquer ou quaisquer crimes que a gente acabar tratando aqui, nós vamos encontrar a relação deles com outros ilícitos de outras áreas do direito. Então, às vezes, a gente vai falar daqui a pouco aqui da usurpação de bem da União, nós vamos ver que vai incidir numa violação lá do direito administrativo, dentro de órgãos como a ANM, como o IBAMA, como as secretarias de meio ambiente, aí já entra a legislação ambiental. Nós vamos ver que existem crimes relacionados à economia, crimes de ordem econômica, que se vinculam a essa estrutura aí. Não são exclusivos do direito minerário, mas estão vinculados em toda essa cadeia relacionada à mineração. E a gente já pode seguir nessa linha, usurpação de bens da União. Que crime que é esse? Esse crime é um crime muito interessante, porque hoje é um dos crimes que mais se aplica. Tem gente que já fala assim, usurpação do subsolo, usurpação mineral. Mas esse crime está previsto numa legislação de 1991. Olha que interessante essa situação, Rafa. Essa lei é a 8.176 de 91. Essa lei surgiu num cenário que o mundo estava vivenciando na época, que foi a Guerra do Golfo Pérsico. E o que aconteceu? Com a Guerra do Golfo, se inflamou muito o contexto do petróleo, da produção de combustíveis. Nós tínhamos a base de combustível muito grande relacionada ao petróleo. E aí surge uma lei, a Guerra do Golfo foi de agosto de 1990 até 91, surge uma lei no Brasil que tem a finalidade de tratar especificamente do sistema de estoques de combustível. Então essa lei, a 8.176 de 91, ela vem para tratar do sistema de estoques de combustível, visando proteger esse contexto da regulação do combustível, na iminência ali, na ocorrência daquela guerra. Consequentemente, é uma lei pequenininha, uma lei de uma página só. Ela trouxe também crimes de ordem econômica. E um dos crimes previsto no artigo 2º é o crime de usurpação de patrimônio da União. Então diz lá o seguinte, quem explorar ou fabricar patrimônio ou matéria-prima na forma da usurpação, sem a devida licença, incorre nesse crime aqui. A ideia era proteger petróleo das nossas reservas, proteger toda a nossa base de energia. E a mineração entrou num parágrafo só. Entrou no bonde. Essa é a verdade. Entrou no bonde. Isso, de certa forma, tem um peso jurídico que ninguém ainda foi ali cutucar. Ninguém foi ali provocar e mexer e falar, escuta, mas peraí, isso aqui está falando, e a base dela, se a gente pegar o projeto de lei, as razões que fundamentaram esse projeto de lei na época, a ideia era proteger o sistema de estoque de combustíveis e proteger o patrimônio, matéria-prima da União, inclusive para isso, carvão mineral, a ideia de trabalhar eventuais postos de petróleo e tudo mais. Só que acabou entrando isso de forma geral. É um crime, portanto, que não é específico para minério, não é específico para outros bens provenientes da mineração, mas acabou sendo aplicado aí, é um crime amplo. Eu fiquei em dúvida. De forma prática, como é que eu posso ser enquadrada enquanto mineradora nesse crime de usurpação de bens da União? Exato. O artigo é muito claro. Se você não tem a licença para a exploração, para pesquisa e exploração, já é o suficiente para enquadrar. Mas só para eu entender, a Constituição ela já falava que todo subsolo pertence à União. Exato. Já não era um crime você explorar sem licença? Era um crime, mas não especificamente no contexto econômico. Porque quando a gente fala de crimes da mineração, nós vamos ter dois vieses que são fundamentais: o ambiental e o econômico. Tanto é que na Lei 9.605, que institui os crimes ambientais, nós vamos ter lá o crime de lavra ilegal, especificamente. E aí é um crime contra o meio ambiente. Agora, esse crime da usurpação aqui é um crime contra a ordem econômica.
Então, como que distingue uma coisa da outra? uma coisa vai mexer na reserva financeira da União. A outra coisa vai mexer no meio ambiente, que é o bem de uso comum da coletividade e tudo mais. Mas o mesmo crime pode ser enquadrado nessas duas situações. Esse é um ponto interessante, Rafa, porque o crime não é definido pelo resultado. Muita gente pensa nisso, que o crime é... aconteceu um resultado, esse resultado é crime, mas não é. Um exemplo avulso para a gente entender e para quem está ouvindo também entender como é que funciona isso. Imagina assim, um indivíduo está dirigindo o seu carro numa avenida e atropela alguém e alguém morre. Eu tenho um resultado morte. Mas eu posso dizer que isso é um crime? Eu tenho vários crimes que se aplicam aí. Eu tenho lesão corporal seguida de morte, eu tenho homicídio doloso, homicídio culposo. Então o que define o crime? O que define o crime é, primeiro de tudo, a intenção de quem pratica, da conduta. Essa intenção a gente chama lá no direito de dolo. Para nós é o elemento subjetivo, o elemento normativo da conduta, é o dolo. Tem crime que pode ser culposo, tem crime que só pode ser doloso. É a intenção e o bem jurídico que ele visa preservar. Por exemplo, um crime de latrocínio, o bem principal a preservar é o patrimônio, em segundo plano, ali, a vida. Quando eu falo de usurpação do solo, o bem principal a se preservar é o patrimônio da União. E quando eu falo no crime de lavra ilegal, lá na Lei 9.605, o bem principal a ser preservado é o meio ambiente. Então, eu posso sim ter situações em que um único fato vai acabar direcionando para mais de uma tipificação. Agora, é óbvio, eu preciso... Aí vem o trabalho do advogado, né? Falar, opa, peraí, vamos devagar. Vamos entender. Vamos entender, não precisa vir condensando tudo. E aí a gente começa o trabalho para fazer a defesa. No caso da lavra ilegal, a gente precisa entender melhor como que funciona. Por exemplo, na atividade garimpeira, quando numa fiscalização a polícia encontra um garimpeiro trabalhando clandestinamente, ilegalmente, a gente não pode chamar ele de garimpeiro ilegal. Ele está cometendo um crime, mas o garimpo, pela legislação, é uma atividade legal. Perfeito. Como que a gente pode denominar isso? É crime. O fato é crime. O fato é crime. A gente... É a mesma situação. Eu não sei, talvez se seja necessário a gente dar uma denominação. Até porque o indivíduo que hoje pode atuar na ilegalidade, pode ser que amanhã ele regularize tudo isso. Claro, ele vai continuar tendo que recuperar todas as consequências ilícitas até então, mas ele pode sim passar a agir dentro da legalidade. O que acontece? Quando a gente fala desse conceito, e esse conceito talvez seja um dos maiores estigmas da mineração, e a gente vê muito hoje, mesmo os mineradores e as mineradoras grandes de ouro ainda carregarem aí reflexo desse estigma, de que a mineração destrói o meio ambiente, de que a mineração é uma forma de enriquecimento ilícito, é um caminho que sempre vai estar envolvido com alguma coisa de errado. Então, esse estigma, ele ainda permanece e demanda, sim, um trabalho muito forte de educação ambiental, um trabalho de profissionalização. Hoje a gente tem os reflexos das cooperativas, que são cooperativas, agregaram os exploradores individuais, mas trouxeram essa profissionalização e mudaram o cenário. E as empresas também mineradoras a gente vê que partem já desta forma legalizada. Então, mesmo com esse estigma, é importante se lembrar que sempre, até por um clamor social, algo nesse sentido, nós vamos ver vamos ver operações acontecendo em cima dessas regiões, nós vamos ver uma atenção maior voltada para isso aí. E é engraçado, quando a gente fala de criminalização na atividade minerária, a gente remete imediatamente ao garimpo, né? Como se a única atividade minerária fosse o garimpo de ouro, né? E assim, estende um pouco para a questão do diamante, de pedras preciosas, mas a mineração é muito vasta e existe atividade legal em toda ela, né? Em toda a cadeia, né? Como, por exemplo, numa draga tirando areia na beira do rio. Isso faz parte de um processo. Ou da argila que vai para a olaria, para a cerâmica, da brita utilizada na construção. Tudo isso
envolve o conceito da mineração. Muitas das vezes a gente ignora, e quando eu digo a gente, obviamente é errado a gente generalizar, nós generalizarmos, mas eu digo assim, a população como um todo, a sociedade como um todo, ignora isso e pensa assim, não, a produção do cimento, a produção da brita, ali, a exploração da areia, da argila que faz o tijolo para construção, faz o telhado, isso aí ninguém pensa às vezes o seguinte, isso também é mineração e todo esse conceito que envolve os crimes estão inseridos ali também. E outro fato que chama a atenção também é que no Brasil você não pode minerar em determinadas áreas. Hoje se discute no Congresso Nacional a possibilidade de minerar em terra indígena. Mas hoje, para se minerar em terra indígena, é preciso um aval do Congresso Nacional. E a gente vê muitas operações de crimes em terra indígena. E a gente não pode achar que essas pessoas que estão lá desconhecem a lei, né? Porque que tem de legislação mostrando que é ilegal, e a gente vê que isso com muita recorrência. E quem está lá não pode dizer que não conhece. Nesse contexto até de forma mais grave, né? Exato. É alguém que, nesses casos, a gente vê a legislação aplicando aí hipóteses de aumento de pena, agregando outros crimes vinculados aí que são perfeitamente aplicáveis nesse contexto. Agora a gente vai falar, a gente está aqui para debater temas sensíveis, né? E é um assunto muito polêmico, que é a relação da mineração ilegal com o tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Tem acontecido bastante, né? A gente tem visto isso, um investimento. Por quê? O ouro é um grande ativo. Quando a gente fala de ouro, pedras preciosas são grandes ativos, são fáceis de se esconder, fáceis de ser transportadas, fáceis de serem, de alguma maneira, legalizadas posteriormente. E eu não vou dizer só na mineração, a gente vê isso acontecendo em todas as áreas. Hoje a gente vê a lavagem de dinheiro tirando muita atividade criminosa, de crimes violentos ou de crimes de impacto social muito grande e construindo aí relações, por exemplo, empresas, às vezes até que funcionam de fato, empresas que são impulsionadas. No estado de Mato Grosso a gente tem muito isso com a aquisição de áreas rurais, de terras aqui, que vão trazendo um aspecto de legalidade, inclusive, mas que a origem partiu dali. E assim, isso acaba por macular quem está na atividade legal e influencia diretamente na opinião pública sobre a atividade minerária, né? Completamente. Eu vendo uma classe que todo santo dia eu abro um site de notícia e está lá, advogado é preso, advogado isso, advogado aquilo. E isso faz esse efeito na nossa classe, enquanto advogado, o tempo todo. Assim como a gente vê, sempre que existe um indivíduo que está à margem, que está na criminalidade em determinado segmento, a tendência é que aquele segmento comece a carregar essas manchas também. E, por óbvio, isso torna muito mais difícil depois o processo de aceitação social. Acho que de regularização até mais fácil, porque a gente lida muito com a objetividade da lei, mas da aceitação daquilo, a ideia dos impactos que isso pode proporcionar no entorno social, às vezes acaba afetando por conta dessa pecha lançada aí. E no caso da mineração, ela contamina todo o processo, desde a extração até quem compra e depois coloca isso aí no comércio. Sim, porque olha só que interessante. E é bom a gente falar sobre isso, Disney. Muita gente pensa assim, não, o crime na mineração é do indivíduo que está ali explorando, que está ali extraindo sem a licença daquilo do órgão da mineração, no caso da agência reguladora, a ANM, Agência Nacional de Mineração, ou o indivíduo que montou ali a sua plantinha para operar e não tem a licença de operação, a licença de instalação, o indivíduo que não tem o licenciamento ambiental. Mas não é. A gente precisa lembrar que toda esta cadeia, como a gente falou mais cedo aqui, que envolve relações de direito civil, de direito do trabalho, de direito administrativo, carregam consigo ilícitos que podem ser considerados crimes.
Olha só, eu posso, por exemplo, falar do indivíduo que forneceu informação falsa ou que lançou dados falsos num relatório de pesquisa, visando manter ali a autorização, e aí ele está incidindo em crimes que têm pena, inclusive, maior do que a própria usurpação do bem da União. Crime de falsificação de documento público ou de falsidade ideológica são crimes que são mais graves do que isso. E se esse indivíduo, por exemplo, lança, um indivíduo que possui mais de uma autorização de pesquisa, lança ali resultados que podem advir de uma ou de outra, fazendo cruzamento dessas informações, ou até mesmo na lavra diretamente, a gente pode estar falando aí de uma hipótese que envolve uma lavagem de dinheiro. É um indivíduo que está buscando maquiar os resultados. Todas essas informações são muito sérias. Não é um mero erro administrativo de preencher um formulário indevidamente ou de dar uma resposta num processo administrativo errado. Elas podem implicar, sim, crimes. E eu acho que o maior impacto que a gente fala aqui não é o risco de uma cadeia. Eu acho que o impacto aqui é parar uma operação. É atingir o bolso, é o patrimônio. Mas não é só de quem está ali recebendo, mas das famílias que estão vivendo daquela operação. É da cozinheira, é do pessoal que trabalha no departamento pessoal, ali na gestão de pessoas, é do operador de máquina, é do segurança, é do pessoal que está dentro do escritório. A operação pode brecar, pode parar, pode inclusive ser encerrada. Então, é necessário ter uma atenção maior. Não é só resolver um problema de polícia. Vai muito além. Aliás, os crimes que a gente diz de direito penal econômico são crimes que nós não vamos ver o bandido propriamente dito praticando. Crimes que em alguns momentos foram chamados de colarinho branco, crimes que atingem o sistema financeiro, que atingem a ordem tributária, a ordem econômica, são crimes que nascem de uma ideia de que isso aqui é só um ajuste. Depois eu posso pagar uma multa ou fazer uma grossa, pagar uma diferença, está resolvido. E não é. Isso pode encerrar, inclusive, aí, a possibilidade de prosseguir uma operação, um projeto. Eu tenho um exemplo muito próximo aí recente, na verdade, que aconteceu, que é a Operação Hermes. A Operação Hermes, ela veio para investigar a venda ilegal de mercúrio. E ela acabou paralisando atividades de empresas que compraram mercúrio de boa-fé. E aí, como que fica a situação financeira dessa empresa que às vezes não consegue movimentar, teve aí o seu fluxo de caixa todo interrompido e não consegue mais trabalhar devido a uma operação que lá, depois de investigada, não acha nada e acaba dando só prejuízo para a empresa? O que acontece, eu já atuei em muitas operações policiais, tanto do Estado quanto as da Polícia Federal. Essa operação ela é feita em conjunto entre IBAMA e Polícia Federal. Ela nasceu assim em conjunto. Então nós tivemos a Hermes 1, depois veio a 2, e eu acredito, eu vou cantar essa pedra, vai vir a Hermes 3 daqui a pouco aí, tá? Talvez em 2025 a gente feche essa trilogia Hermes 3 aí, tá? Mas por que você acredita que... Por quê? Lembra que a gente comentou aqui mais cedo? A gente está falando de toda a relação da cadeia produtiva. Exato. Nós tivemos um primeiro impacto que nasceu de um crime contra a fé pública. Foi um crime de inserção de dados falsos no sistema do IBAMA. Perfeito. Não era crime de usurpação do patrimônio da União, não era crime ambiental, nasceu ali. Estão lançando dados falsos, créditos falsos do sistema do IBAMA de controle do mercúrio. Deste ato, começou-se a explorar que havia, por trás dessas informações falsas, um contrabando de mercúrio. Então agora nós já estamos falando de um outro crime que tem uma ordem tributária também, que envolvia aí trazer de forma ilegal a substância, o mercúrio, para dentro do Brasil sem esses trâmites. Deste contrabando, nós falamos, peraí, alguém vai utilizar esse mercúrio aqui, tem alguma finalidade. Daí começou a ver a rota da distribuição. E ao ver a rota da distribuição, descobriu-se que algumas empresas armazenavam de forma indevida e emitiam nota fiscal fraudulenta. Então eu tenho mais outro crime nascendo aí nesse imbróglio.
E percebeu-se que as empresas compradoras, segundo o que se tem até agora da investigação, tá, gente? É importante dizer que essa investigação está aberta ainda. Nós já temos algumas medidas judiciais, mas ela ainda está em curso em outras fases. E, obviamente, eu, enquanto advogado, estou falando o que está lá da versão da investigação e da acusação, certo? Depois se viu que algumas empresas tinham ciência de que aquele mercúrio não vinha necessariamente de uma forma legal, mas aceitavam, assumiam o risco daquilo ali. E aí nós já começamos a ter esses bloqueios envolvendo aí em cifras bilionárias, envolvendo estas empresas, certamente impactando essas operações. E em algumas situações nós vimos fianças serem arbitradas aí já com piso de R$200 mil. Né? Uma forma de compelir ali e já começar a aglutinar. Por quê? Porque tudo isso aí depois se resumia em uma coisa: atingir o patrimônio da União, porque a União não recolheria os valores devidos e seria aí explorada indevidamente. Depois nós teremos crime ambiental, por conta do manuseio adequado, com licença ou não, desse mercúrio. E depois a gente tem ainda o processo da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro que a gente fala tanto, escuta tanto, lavagem de dinheiro e lavagem de... O que é exatamente a lavagem de dinheiro? É qualquer operação que eu faço buscando dar uma ideação de uma origem legal, de uma origem permitida, para algo que veio do proibido. Então não é apenas dizer o seguinte: olha, esse ouro aqui eu extraí clandestinamente e eu vou agora vendê-lo, emitir uma nota e eu vou legalizar ele. Não é só isso. Mas o ouro eu posso ter extraído de forma legal, mas eu usei um documento falso lá na minha concessão, no meu relatório. Eu aleguei lá, por exemplo, que eu extraí uma quantidade X, mas tem Y no meio. Eu mudei a origem de onde veio esse minério. E daqui eu consegui fazer uma venda. A venda é legal, mas o proveito dessa venda resulta de uma ação ilegal. E aí entra a lavagem de dinheiro. Mas e o terceiro de boa-fé? E a pessoa que tem uma mineradora no interior e que comprou sem saber a origem desse mercúrio, sem saber que era ilegal? Ela também entra no bolo. Recebeu uma nota fiscal. E ela entra no bolo Parece também, até né? que a gente combinou, né, Rafa? Lembra que eu falei, o crime não olha o resultado, ele leva em consideração a intenção do autor. Então, a regra é sempre essa. Todo crime é feito na forma dolosa, quem quer cometer o crime. Excepcionalmente, alguns crimes admitem a forma culposa, que é por imprudência e não checar, de repente, as notas, negligência, fazer a vista grossa ali, ou imperícia, colocar alguém encarregado que não tem competência para isso. Que é muito comum no interior do Pode estado. acontecer a forma culposa, mas não são todos crimes. A maioria dos crimes, a regra é essa: um crime é doloso. Não existe regra para que todos os crimes sejam culposos, a não ser que esteja previsto naquele dispositivo ali. Então, esse indivíduo de boa fé, muito provavelmente, ele não vai ser responsabilizado. E aí vem aquela coisa que todo mundo fala assim: por que nessas operações vão lá 250 presos, faz um monte de busca e apreensão e no final não dá nada e vira pizza? Primeiro impacto que a gente pensa assim: não, tem corrupção, tem decisão com venda aí, papapá. E não é. Às vezes a gente consegue demonstrar isso, que aquele indivíduo ali, lá na ponta, ele não agiu com a intenção de praticar um crime. E aí ele passa por esse processo todo. O problema disso é o famoso lá, do que se dizia, né, que se diz na minha terra, lá, até provar que focinho de porco não é tomada. Ele já saiu nome no jornal, ele já teve bens bloqueados, já teve uma série de restrições. E essa reputação você não consegue resolver do dia A para questão noite, reputacional limpar, é o pior de Exato. tudo, né? A pior de todas as condenações é a moral, né? É a moral. Exato. Eu queria continuar falando sobre essa questão de lavagem de dinheiro. Por exemplo, eu conheço vários exemplos de extração legal. A partir do momento que que o ouro chega para ser comercializado, o ouro, um dos exemplos dos minerais, que é o que a gente mais conhece, chega para ser vendido numa compra de ouro. A partir desse momento que o garimpeiro não recebe a nota fiscal desse ouro que ele vendeu, já podemos considerar um crime ali?
de lavagem de dinheiro. Porque se ele tirou o ouro de forma legal, Sim. ele vendeu e não recebeu a nota, ele já começa uma ilegalidade, porque ele teria que receber a nota por aquele ouro. Ali começa. Ali começa uma ilegalidade. Não necessariamente a lavagem de dinheiro. Porque quando a gente fala lavagem de dinheiro, significa o ato de ocultar ou desviar o recurso, o proveito criminoso, exatamente com a ideia de dar a falsa impressão de que é legal. Então, ali, a gente pode começar, sim, alguns crimes que envolvem sonegação, Exato. crimes de inserção de dados falsos. Eles nascem ali. A lavagem de dinheiro ela é um crime residual. Ela depende de outro crime antes. Então, nem sempre o indivíduo que aproveita do crime, ele está na lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é o processo por meio do qual se começa a buscar dar uma ideia, uma ilustração de que é legal. Então aí, por exemplo, a compra de ouro recebeu aquele ouro ali. E agora, ela vai fazer o que com aquele ouro? A partir daqui ela vai ter que mandar, de repente, para um banco, uma coisa assim. Aí ela precisa já começar um processo de dar um caráter legal para quem vai receber. Ali começa a lavagem. Então, a lavagem ela é sempre residual. Residual não, secundária. Ela tem obrigatoriamente que nascer em outro crime. Então a gente tem um momento que tem um crime, e a partir daquele crime ali consumado, com o resultado, o proveito do criminoso, é que se pode chegar aí a buscar ocultar o patrimônio, os bens, os direitos, e aí a gente tem a lavagem. Outro ponto muito comum também na mineração de ouro é a questão de você extrair o ouro de uma determinada região e na hora de vender falar assim, tava nessa PLG. E aí? Aí vem a Polícia Federal e fala, não, nunca foi minerado aqui. Você tem toda a documentação, mas aqui não tem indícios de mineração e nem a quantidade de ouro que você tirou aqui. Às vezes uma vistoria ali já detecta. Já detecta. Né? Também é crime. É crime, coisa que eu tô aprendendo com a minha esposa, até mandar um oi pra ela. Não, e a gente tá gravando no Dia dos Namorados, né? Que fique claro. E ela deve estar... Ela te emprestou o sobrenome, né? Você tem que ser grato por isso. Ela deve estar assistindo, com certeza. Com certeza. Ela deve estar assistindo. Mas eu aprendi com ela, eu estou aprendendo com ela sobre o avanço que está ocorrendo na questão da rastreabilidade. Exato. Tá? E a gente tem as marcações biológicas e tudo mais. Ela me ensina, eu sou um aluno aplicado. Então, assim, a princípio, a gente está falando o quê? Se eu estou tirando um lugar e estou falando que está vindo de outro, mas os dois têm a licença. Seja ela minerária e ambiental. Ou às vezes o primeiro, da onde ele tirou, realmente não tem. É de uma área indígena, de qualquer outro lugar. E a gente já não precisa nem falar. A gente já tem um monte de crime envolvido aí, né? Tem um monte. Só tentando esquentar o ouro ali. Mas vamos fazer diferente. Legal. Vamos fazer diferente. Ele tem duas. As duas possuem as licenças de outorgas. Tanto minerária quanto ambiental. Mas ele tira de uma e joga na outra. Só dele estar fazendo isso, ele está gerando o quê? Falsidade ideológica. Primeira coisa. Por quê? Eu estou inserindo dados falsos quando eu presto essa informação dentro de um documento que tem relação pública. Primeiro ponto é esse. Eu estou... mas então, e se eu não falar tudo? Também é falsidade ideológica. Porque falsidade ideológica é bom que ela faz o seguinte, inserir, fazer, inserir ou omitir. Então, se eu tenho a obrigação de informar e eu falo assim, era 10, mas eu vou colocar 5... Também é o mesmo crime aí, certo? Então tem essa relação. Rafa, tivemos uma aula hoje sobre crimes. Não, mas você percebeu, a gente não falou uma coisa. A gente não falou sobre prevenção. Prevenção. Porque assim, o senhor é advogado. O advogado ele só entra depois que o crime tá posto, né? Ele não quer prevenir, ele quer levar o remédio. A assessoria ela só vai depois que o crime tá... Mas é possível essas empresas trabalharem com a prevenção da criminalidade dentro do tem que contratar um bom advogado para isso. Eu vou dizer uma coisa que é uma cultura que, pelo menos o meu escritório tem buscado implementar. Nós temos duas figuras aí de serviços advocatícios. Uma é a assessoria jurídica e a outra é a consultoria jurídica. A assessoria ela vem para consertar o que já deu errado. E a consultoria vem para evitar dar errado. Certo? E muita gente tem, às vezes, ainda... muitos empresários, muitas pessoas da sociedade têm a falsa ideia do seguinte, a hora que der errado eu vou atrás do advogado. Sai muito mais caro, Sai mais caro,
E nem sempre a gente consegue um resultado adequado, porque o advogado, ele não vai fazer milagre, ele não vai fazer o que é deixar de ser. A gente só procura trabalhar da mesma forma que qualquer operador de direito, seja na acusação, na magistratura, na investigação, adequando a melhor norma. Então, o que acontece? Às vezes vale a pena a gente ter uma consultoria que seja para orientar nesse aspecto. Olha, se o senhor fizer isso, se a sua empresa atuar dessa forma, se a cooperativa trabalhar assim, pode incidir em crimes dessa natureza. Consequência desses crimes aqui, ó, primeira coisa, embargar sua área. Segundo, suspender sua licença de operação. Terceiro, talvez você perca a sua concessão. Agora, para além disso, sequestro de bens. Vamos atrás, a União vai querer receber o que foi retirado dela. O Estado vai querer reparar o dano ambiental e o dano civil também. Então, a função do advogado é essa. Não sou eu, advogado, não é o meu escritório de advocacia que vai dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo. A nossa função é dizer, olha, se fizer, pode ser que aconteça isso. O risco é de quem faz. E aí, obviamente, a gente tem depois um trabalho já para remediar. Essa é uma das coisas muito importantes. É orientar. E vou dizer mais, a grande maioria das empresas que já chegaram até o nosso escritório, empresas ou mineradores individuais ou das cooperativas, a grande maioria chegava com a ideia de eu só quero uma assessoria para resolver esse problema, e hoje a grande maioria se convenceu da importância de ter uma consultoria disponível o tempo todo, porque uma consultoria que abrange é difícil hoje. A gente tem muitos escritórios específicos, em áreas específicas, e a gente não pensa assim, uma consultoria criminal. Não, criminal, na hora que eu for preso, que a polícia bater aqui, eu vou precisar, e não é. Uma consultoria criminal nesse aspecto tem essa finalidade. Falar, ó, lá no direito do trabalho, sua empresa tem um advogado trabalhista? Tem. Deixa eu conversar com ele, então, para já alinharmos aqui juridicamente. Sua empresa tem um advogado ambiental? Não, o meu faz. Tem. Deixa eu conversar com ele também. Preciso orientar determinado setor, quer que eu falo com o seu contador, com o financeiro? Vamos mostrar onde é que pode incidir crime de ordem econômica ou tributária? Então, é importante esse trabalho. Você blinda o seu negócio. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, evitar. Esse é o objetivo. E aí não ter aquele desprazer que pelo menos eu sempre ouvi de 5 horas da manhã estarem batendo na sua porta. Aí depois o advogado chega lá na frente do ministro, né? Aí fala assim, olha, você não fez isso, né? Não, eu não fiz, mas eu tinha vontade de fazer. Como eu vi recentemente por aí. Disney, eu percebi, essa entrevista foi ótima, ela foi fluida, parece que o tempo passou muito rápido. Exato, mas e é um assunto que a gente não tinha nunca abordado. Tínhamos abordado. Porque é muito polêmico. E a gente não tinha visto a mineração por esse prisma. Exato. Né? Mas eu percebi que mais do que falar de forma didática, ele fala de forma muito fluida. Né? E tem um contexto nisso, é porque ele já foi da comunicação. Fiquei sabendo que ele já foi locutor de rádio, fazia programa na madrugada, explica pra gente. É porque as pessoas que, quando é locutor de rádio, geralmente elas não ligam o nome ao rosto. Ao rosto, a voz. Geralmente, é o nome, não a voz, perdão, é isso. A gente, geralmente, acontecia muitas vezes assim, a gente ia no supermercado, e falava e alguém falou assim, ficava olhando, a pessoa parece que te conhece, mas não te conhece, mas ela lembrava do timbre da voz, né? Bom, isso aqui tá servindo hoje para matar a saudade um pouquinho de estar falando. Como é que foi essa experiência aí? Fala pra gente. Na verdade, isso tudo começou como uma brincadeira. Eu tinha alguns amigos que faziam festas, eventos, que eram DJs, e aí começaram, olha, grava uma vinheta para mim, grava uma abertura de um CD, de uma coisa, de uma festa, tal, e comecei a fazer. E os DJs começaram a ir nas rádios, que eles tinham os horários nas rádios, e aí eu comecei a conhecer também o pessoal das rádios e tudo mais. E a partir daí eu fui conhecendo, conectando, de repente quando eu vi eu já estava com a minha DRT pronta e trabalhando lá dentro. Radialista. Não, dá uma palhinha. Como é que era a sua vinhetinha? Como que era o prefixo da rádio? Prefixo. Tinha uma rádio que tinha, o pessoal que está ouvindo que não é da área, o prefixo é um registro que a gente tinha que fazer por conta da censura. A censura, não a censura
política, nada. A censura, para quem é da comunicação, sabe, é aquela gravação que tinha que ficar armazenada 24 horas direto ali. Para saber que rádio que era. Para saber que rádio que era, né? Então a gente tinha que falar algumas frequências que envolviam ali a transmissão. E eu lembro que eu falava, né? Toda vez que eu via na telinha lá, prefixo, eu já preparava, a gente vinha, né? ZYC 922, 94,0. Pode falar? Pode falar, né? Pode falar, né? A propaganda da rádio. Acho que nem tem mais essa rádio. Não existe mais. Então pode. Era ZYC 922, 94,3, Rádio Cidade, Cuiabá, Mato Grosso, uma empresa. E aí embora. Era bacana. Muito bom. Era legal. A gente tem que trazer o Dr. Bruno mais vezes aqui, do Rafa. Mas os cacoetes permanecem, né? Porque vocês que trabalham mais com vídeo, vocês já conseguem ter essa noção, por exemplo, de enquadramento e tal. A gente que é da rádio, a gente mexe muito, a gente fica com a mão assim, porque já tinha aquele hábito de ficar em volume, sobe, desce, master, vira disso aqui, né? Exato. A gente mexia pra cá, mexia pra lá, só deixava a cabeça com a boquinha no microfone. E fazia... gesticula, tal, e tá aqui, tá falando, e tá olhando, e tá tudo. Mas com o vídeo a gente tem que aprender um pouquinho a ficar no quadro. E isso foi aproveitado no direito, né? Porque quando você é advogado criminal, que você vai para o tribunal de júri, a questão de movimentação de fala, da semiótica, é muito importante, né? Sem dúvida. Isso, na verdade, olha como tudo vai se encaixando também, né? Eu sou professor universitário, sou professor em graduação e pós-graduação já há 20 anos. Eu comecei com 14, né? Deus tá vendo. Mas, então eu sempre gostei muito de comunicar. E depois isso me conduziu também a trabalhar com desenvolvimento humano, comportamento humano. É tema para outro momento, de outra natureza. Eu sou professor de hipnose também, terapêutica clássica, de programação neurolinguística. Então, tudo isso está relacionado. É o lidar com pessoas, é a comunicação. E dentro do direito, uma das minhas missões pessoais é essa. É tirar aquela dificuldade e transformar isso da forma mais clara possível. Eu brinco isso no meu escritório com a minha equipe, com a minha esposa, que é minha sócia lá também. O advogado, ele é um resolvedor profissional de problema. Então, aqui dentro do escritório é proibido alguém falar: nossa, de novo fulano está com problema. Nós estamos aqui para isso. Então, nós estamos aqui para resolver problemas. E quando a gente fala em consultoria, é pegar número de lei, de artigo e falar: vamos trazer isso aqui para a realidade do seu dia a dia, te explicar. E eu uso muito da comunicação, da semiótica, para poder fazer essas conexões aí. Que bacana. Doutor Bruno, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. O espaço está aberto para que você venha mais vezes, a gente possa explorar esse universo da legislação brasileira voltada à mineração. A gente sabe que está mudando, tem muita coisa nova surgindo e a gente precisa estar sempre se atualizando. Maravilha. Quero agradecer a Rafa, agradecer o Disney. Foi um bate-papo fantástico. Era para ser meia hora, tá chegando a quase uma. Quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo, acompanhando a gente. Importantíssimo, né? Divulguem a informação. O objetivo de tudo isso aqui é que a informação chegue até mais pessoas. Ajudem com as curtidas, com a assinatura do canal, porque isso ajuda a também ser divulgado a mais pessoas. Quando a gente curte um podcast como esse, a gente inscreve num canal, o algoritmo entende que aquilo ali tem um interesse. Então leva a informação para mais pessoas. De repente, alguém que ainda não conheça, eu acho muito difícil alguém na mineração não conhecer o podcast Mineral, mas se porventura alguém ainda não conhecer, talvez o algoritmo leve até essa pessoa e ela está precisando ouvir isso. Recebemos aqui o Dr. Bruno Alegria, especialista em direito criminal, para um bate-papo realmente que foi uma aula. E a gente espera que você, como o doutor falou aqui, possa compartilhar, levar esse conteúdo a mais gente para que a gente possa mostrar que tem um conteúdo de qualidade e, é claro, mineração faz parte da nossa vida e a gente precisa explorar todo o contexto que ela está envolvida, né, Rafa? Mineração é fundamental. Mineração é essencial, assim como a sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.